Boa noite. Boa noite, estamos começando mais uma live. E hoje o tema da live é: a sua criança está ferida? Será que você tem uma criança ferida? Vamos entrando, Tatiana, Camila, Fernando, sejam todos bem-vindos. Jô, seja bem-vinda, Maria, Bruna, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje o tema é: a sua criança está ferida? Será que você tem uma criança interior ferida? Como é que foi a sua infância? Como é que você se percebe aí nas suas emoções? Então hoje a gente vai falar sobre o que é, né? O que é essa criança ferida? Camila tá dizendo que o som está ok. Gente, tá tudo certinho? Imagem, o som, tudo certinho? Então, o que é essa criança ferida? Quais são as características dessa criança interior? O que causa, né? O que essa criança ferida, ela causa na sua vida? Quais são as consequências? Como que você resolve tudo isso? Se você tem uma criança ferida, como é que você resolve isso? Então, gente, manda coraçãozinho, compartilha essa live, porque assim o Instagram ele vai entendendo que esse é um tema importante e vai chegando esse conteúdo, essas informações aí para mais pessoas. Sejam todos bem-vindos. Jéssica, bem-vinda, querida, bem-vinda. Lídia, seja bem-vinda. Boa noite. Então, o que é essa criança interior? A criança, ela é uma parte inconsciente, onde nós carregamos todas as nossas emoções. Tudo aquilo que fica armazenado, né, que nós vamos vivendo ali, principalmente nos primeiros anos de vida, nós vamos carregando isso desde esses primeiros anos de vida, e todas essas emoções que ficam reprimidas, as emoções que não são satisfeitas, são as emoções que essa criança ela vai carregando. Então, os primeiros anos das nossas vidas, eles são determinantes para o adulto que nós vamos nos tornar. Nós vamos nos tornando aí ao longo da vida, né? Esse adulto que nós vamos ser, ele começa então lá desde os primeiros anos de vida. Então isso significa que o ambiente, o lar, a família, o lugar onde nós crescemos, esse lugar ele está totalmente relacionado a isso. Esse lugar onde nós crescemos, ele vai refletir nesse adulto que nós vamos ser. A Lê tá dizendo que não tá conseguindo ouvir. Tá tudo certo, gente? Só confirma para eu poder continuar. Então, esse adulto que nós vamos ser, ele tá relacionado a essa criança, né? Como essa criança ela foi percebendo esse ambiente onde ela cresceu. Ale, pode estar com um problema aí no teu celular, tá bom? O pessoal tá dizendo que tá tudo ok, tá tudo certinho, então vamos prosseguir. Então, a maneira como você funciona, ela tá muito relacionada. A maneira como você vai funcionar lá na sua idade adulta tá relacionada aos primeiros anos de vida que você teve, todo o impacto emocional, tudo aquilo que aconteceu lá na tua infância. Então, se você cresceu num lar com brigas, se você cresceu numa família onde a comunicação ela ficou comprometida, onde tinha ali uma família muito rígida, pais muito rígidos, uma família que não é saudável, o resultado disso é que quanto menos saudável for essa família,
mais probabilidade de ter aí uma criança ferida, uma criança com uma ferida emocional que vai carregando ao longo da vida. Então, muitas vezes, gente, o que acontece? Lá na infância, os pais podem estar trabalhando, podem ser pais ali que não estão disponíveis afetivamente para aquela criança. E é muito importante lembrar, né? É muito importante lembrar que esses pais, eles também carregam as suas próprias emoções e os seus próprios traumas, porque eles também foram crianças e que talvez também não tiveram aí as suas necessidades afetivas atendidas. Então, muitos pais acabam não conseguindo também lidar com as emoções das próprias crianças, dos seus próprios filhos, porque eles não conseguem lidar nem com as suas próprias emoções. Então, esse conhecimento, essa consciência, ela é muito importante para que você consiga, né, repassar, para você conseguir replicar para o seu filho aquilo que você aprendeu com seus pais, que são os modelos, para que você consiga replicar isso de maneira saudável. Então, se você teve um modelo que não é saudável, a chance de você replicar isso da mesma maneira é gigante, tá? Então, é importante ter essa consciência, porque isso também pode ter acontecido com os nossos pais. Então, muitas das vezes, nós viemos ali de famílias, né, de pais que carregam esses traumas, que carregam essas emoções que estão reprimidas, porque eles também foram crianças que tiveram aí as suas necessidades não atendidas. Então, essa criança, como que ela vai crescer? Ela vai crescer com o sentimento de que ela não foi amada, de que ela não foi querida, com sentimento de menos-valia, por não ter se sentido vista por esses pais, por não ter se sentido valorizada. Então, ela cresce com essas necessidades afetivas não atendidas. E essa criança, ela permanece em nós. E nós continuamos aí vendo o mundo através dos olhos dessa criança. Então, na idade adulta, muitas pessoas acabam ficando, né, com uma fixação lá na infância. Então, se você tem uma fixação na infância, se você parou emocionalmente, você ficou preso lá na infância, o que vai acontecer? Você não evolui e aí você fica num modo, numa dinâmica infantil e isso vai comprometendo as suas relações. Isso vai trazendo uma série de situações, uma série de complicações para a sua vida. Uma criança interior ferida, o que ela pode causar? Uma das questões, né, uma das situações que é muito comum é você ter a autoestima rebaixada. A baixa autoestima, que é a maneira como você se vê, a maneira como você se percebe, a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você se trata. Porque se você cresceu com esse sentimento de não validação, de desvalorização, como é que você está se percebendo? Como é que você vai se vendo ao longo da vida? E aí vem uma outra situação que é muitas vezes a falta de merecimento. Você é uma pessoa que se sente merecedora? Como é que você se vê, né, diante dos seus relacionamentos? Isso influencia. Daqui a pouco eu vou começar a falar sobre relacionamento, qual que é a consequência que isso traz, por exemplo, para uma relação. Então, a falta de merecimento faz com que você vá atraindo para você relacionamentos que não são saudáveis. Porque é como se você estivesse dizendo para você assim, se nem meu pai e minha mãe, se nem os meus cuidadores me amaram, se eu não me senti amada pelos meus pais, que são os meus pais, como é que uma outra pessoa, uma pessoa estranha vai poder me amar? Então você acaba não se sentindo amada, acaba não se sentindo merecedora, não só em relação aos seus relacionamentos amorosos, mas em vários aspectos da sua vida. Então você vai trazendo para você essa falta de merecimento. Uma outra situação que vai causar aí a criança ferida, uma das causas de uma criança interior ferida é o medo do abandono. Assim como aconteceu lá na infância,
isso vai refletindo aí na sua vida. Então você pode também ter medo do abandono, necessidade de aprovação. E aí você vai ficar procurando nas pessoas, vai procurar sempre maneiras de você se sentir aprovada, porque era assim que acontecia lá na infância. Então, a criança, quando ela não tem as suas necessidades atendidas, ela tem uma tendência de querer agradar os pais para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta valorizada, para ela se sentir vista pelos pais. E aí, se você fica fixo com essa fixação nessa fase da sua vida, se você traz isso como um trauma, como uma dor, né? A dor da infância, na idade adulta isso se reflete também exatamente dessa maneira. Você vai procurar essa aprovação nas pessoas, através das pessoas. Você começa a se relacionar com as pessoas sempre tentando agradar, sempre de alguma maneira ali para que você seja aprovado, para que você seja visto por essa pessoa de alguma maneira, para que a pessoa olhe para você e perceba as suas qualidades. Então você tem medo de críticas, medo do julgamento. É muitas vezes uma pessoa mais retraída, aquela pessoa mais introvertida, tem medo de expor a sua própria opinião, com medo do que o outro vai falar, com medo do que o outro vai pensar sobre você. Então fica com aquela necessidade de corresponder expectativas. E aí, na idade adulta, uma das maneiras, né, que a gente vai encontrando, que as pessoas vão encontrando aí para se compensar de tudo isso, é através de 3 principais estratégias. Então existem aí 3 comportamentos e 3 estratégias que são estratégias de compensação, para que exatamente você possa compensar tudo aquilo que você não recebeu, tudo aquilo que você não teve, você vai compensando através desses comportamentos. E o primeiro dele é dificuldade de dizer não. Gente, quem aí tem dificuldade de dizer não? Quando eu faço essa pergunta, como que é comum as pessoas me falarem? Como que é difícil dizer não? Por que que eu não consigo dizer não? Por que que eu sou uma pessoa que eu preciso ficar correspondendo expectativas? Porque a dificuldade de dizer não é uma maneira, é uma estratégia de que a pessoa ela vai encontrando para agradar o outro. Porque se ela disser não, possa ser que ela traga para ela novamente a mesma dor que ela sentiu lá na infância. Então ela fica com aquela necessidade de agradar o outro. E dizer não é uma maneira de realmente o outro, né? Você tá falando sim, tá sempre dizendo sim para o outro para ser aceita, para ser aprovada, para que o outro goste de você, para não ser rejeitada, para que o outro ele esteja ali sempre te solicitando, porque essa é uma maneira de você se sentir importante para essa pessoa. Só que o grande problema é que enquanto você está dizendo sim para tudo e para todos, muitas vezes você diz não para você mesma. Esse é o grande problema. Porque essa necessidade, ela é sua, ela não é da outra pessoa. Percebe? Isso tem a ver com a sua história, isso tem a ver com a sua dor. Uma segunda estratégia para compensar, né? Uma segunda estratégia de compensação dessa dor, de todas essas necessidades afetivas não atendidas, é exatamente a necessidade de agradar a todos. E isso pode te levar à codependência emocional, que é quando você precisa que alguém precisa de você, que alguém dependa de você para que você se sinta importante para essa pessoa. Então a necessidade de agradar o outro faz com que você comece a ter aquele comportamento de ser o resolvedor, a resolvedora, a salvadora, aquela pessoa que precisa ser sempre solicitada, que está sempre à disposição do outro, está sempre salvando o mundo, porque assim você tem uma utilidade, você se sente necessária, você se sente importante nas suas relações, você tem uma função. Então a codependência emocional, ela é uma função dentro dos relacionamentos que você vai tendo aí com as pessoas.
Uma terceira estratégia de compensação é a necessidade de perfeição. Você tem necessidade de perfeição? Você é aquela pessoa que precisa fazer tudo muito certinho? Porque muitas vezes lá na infância, talvez você tenha ouvido assim, você não faz nada direito. E aí, na idade adulta, você desenvolve determinados comportamentos como estratégia de compensação. Então, a necessidade de ser perfeito é como se você estivesse dizendo, se eu for perfeita, eu vou ser validada, eu vou ser valorizada, eu vou ser elogiada. Então, é uma maneira inconsciente de evitar a rejeição e a exclusão. É uma maneira inconsciente de você se compensar de tudo aquilo que você não recebeu, de tudo aquilo que você não teve. E aí, quais são as principais consequências? Quais são as principais consequências de uma criança interior ferida? O que isso pode trazer para a sua vida? Gente, a principal consequência é principalmente nos seus relacionamentos. A maneira como você vai se relacionando com o outro. A maneira como você vai... as dinâmicas, né, que você vai se colocando ali dentro dos seus relacionamentos, porque você fica no modo infantil. Não é o teu modo adulto que está operando, é o seu modo infantil. Então, nos seus relacionamentos, por exemplo, você pode ter a tendência de projetar no seu parceiro todas as necessidades que não foram atendidas. E aí você tem a tendência de olhar sempre para os outros, olhar sempre para aquela pessoa, né, para o teu parceiro, com aquele sentimento de que ele precisa te atender. Então você começa a cobrar, você começa a ter um relacionamento com essa pessoa, de exigir. É como se você estivesse quase que exigindo que o outro goste de você. Só que você está projetando aquilo que você não recebeu. Então, na maioria das vezes, isso não tem a ver com aquela pessoa, com o seu parceiro, e nem com o seu relacionamento, porque isso tem a ver com a tua história, com a tua dor. O teu parceiro, ele nem sabe que você tem essa necessidade. Ele nem tem a capacidade, o poder de atender essa tua exigência, digamos assim, porque ele nem sabe que isso acontece com você. E muitas vezes nem você mesmo está sabendo, porque isso é inconsciente. Isso é a dor lá da tua infância que você vai trazendo e vai comprometendo cada vez mais as tuas relações. E aí você simplesmente está projetando no teu relacionamento amoroso aquilo que você não recebeu. Então é como se o relacionamento ele passa a ser uma segunda chance que você tem de se sentir realmente amada, de se sentir realmente vista, de se sentir valorizada. E aí quando isso não acontece, porque o fato de você realmente projetar isso no outro e acreditar que o outro vai te dar aquilo, né, não significa que essa tua expectativa ela vai ser correspondida. Exatamente por não ter a ver com o seu relacionamento ou com o seu parceiro, mas ter a ver com a sua história. Isso tem a ver com a tua dor lá da infância. Então isso você não resolve com o outro, você não resolve no seu relacionamento, isso é uma questão que você resolve com você mesmo. É uma dor que você está trazendo, né? E não existe uma outra maneira de você lidar com isso sem, principalmente, você ter essa consciência. Então, para você que está aqui nessa live, para você que está aqui assistindo, você que vai assistir essa live depois, essa é uma oportunidade de você se autoconhecer. O autoconhecimento é uma das grandes maneiras, né, que nós temos de evoluir. E quando você começa a se acolher as suas emoções, acolher os seus sentimentos, quando você começa a realmente fortalecer o amor que você tem por você, honrar a tua história, começa a se relacionar de maneira saudável com você, e isso começa então a refletir nos seus relacionamentos. O grande segredo de um relacionamento saudável não é o relacionamento em si.
Porque antes de você ter um relacionamento saudável com o outro, você precisa ter um relacionamento saudável com você mesma. Olha o quanto que isso faz diferença. Olha a importância de você ter autoconhecimento. A Sara, ela tá dizendo assim, ó, eu era assim, tinha medo de ficar sozinha. O que é o medo de ficar sozinha, gente? Quem que não consegue ficar sozinha? A criança. Então a criança, ela precisa sempre de alguém, né, de um cuidador, porque ela não tem capacidade de ter ali as necessidades dela atendidas. Ela precisa que alguém cuide e que esse responsável, ele esteja ali à disposição. Então a criança, ela depende de alguém. Então ela nunca pode ficar sozinha. Então quando você começa a sentir dificuldade de ficar sozinha, insegurança, tudo isso são sentimentos que vêm lá da tua criança. São sentimentos que ficam reprimidos. E isso é totalmente inconsciente. Se você não acolhe esses sentimentos, tudo isso começa a refletir nas suas relações. E aí você começa a falar assim pro teu parceiro, que ele tem que ficar com você, que ele não pode, se de repente ele sai e você fica sozinha, aquele momento para você já é um momento de muito sofrimento, que gera um grande sofrimento, pode gerar um estresse dentro da sua relação. Porque nesse momento você pode se sentir abandonada, você pode se sentir que realmente ele deixou você ali de lado. Quantas vezes eu ouço isso numa sessão de terapia? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que ela me disse exatamente isso. Ela se sentiu sozinha, ela teve uma crise de ansiedade porque o parceiro não estava ali disponível para ela naquele momento que ela solicitou a presença dele e ela acabou tendo uma crise de ansiedade. Então isso vem lá dessa necessidade da criança. Vou falar daqui a pouco eu vou falar como que cura essa criança. Então a Sara está dizendo, né, eu quero curar essa criança. Que bom, que bom. Se eu me cuidar, ter autoestima, progredir, muitos vão ser contra eu mesma, pessoas da família, principalmente minha mãe. Ale, isso é importante, você acolher todas essas questões aí da tua família, é importante entender toda essa dinâmica da família, mas é importante principalmente você olhar para a sua necessidade, né? Então, se você não se prioriza, se você não se coloca em primeiro lugar, a relação mais importante que nós temos, gente, é conosco mesmo. Se a gente não se relaciona de uma maneira saudável conosco, nós não temos capacidade de nos relacionarmos com as outras pessoas de maneira saudável, tá? Então, eu já vou falar de como que a gente faz para curar essa criança, como que a gente faz para lidar com isso. E a outra consequência que acontece aí, né, por existir uma criança interior ferida, é exatamente na vida profissional, é exatamente nas suas atividades diárias. Quantas vezes eu atendo pessoas que dizem assim, parece que a minha vida não vai para frente, parece que eu fico andando em círculos, parece que eu tô patinando na vida, as coisas não acontecem. Eu sei que eu sou uma pessoa extremamente competente, eu tenho inteligência, eu tenho capacidade, mas eu não consigo me desenvolver, eu não consigo colocar as coisas em prática, eu não consigo executar as minhas tarefas, eu procrastino, eu deixo de fazer as coisas, eu começo as coisas e eu não termino. Você se identifica com alguma dessas coisas aqui que eu estou citando nesse momento? Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, saiba que muitos desses sentimentos, muitas dessas emoções, muitos desses comportamentos estão relacionados à sua criança. Quem quer realmente fazer as coisas acontecer, quem quer entrar em ação, é o seu adulto, é o seu modo adulto. Você está numa dinâmica adulta, porém, se você ficou fixo lá na sua infância,
A sua criança, ela não vai permitir que você se desenvolva. Por quê? Porque criança não precisa trabalhar, gente. Criança, ela não tem responsabilidade. Olha só, a Camila está dizendo, profissionalmente sou exatamente a pessoa que você me descreveu. Exatamente, Camila. Por que que isso acontece? Porque a sua criança, ela está aí tomando as rédeas da sua vida. Se a criança ela estiver no controle da sua vida, a sua vida, gente, é como se ela fosse, imagina um carro sendo dirigido por uma criança. É assim que acontece quando a sua vida está sendo controlada pela sua criança interior. Aí você vai se sentir insegura e muitas vezes muito confusa, porque você quer muito uma coisa, mas parece que tem duas pessoas, né? E exatamente, tem duas pessoas, porque tem você no modo adulto e tem a sua criança. E aí a sua criança, ela vai te trazendo muita insegurança, ela vai te paralisando, você fica sem recurso para você realmente colocar em prática os seus planos, porque você não se sente capaz. Uma criança, como que é uma criança, gente? Uma criança, ela é incapaz. Tanto é que a criança, ela depende de alguém para cuidar dela. Então, se você fica no modo infantil, você se sente incapaz. Você traz para você um monte de sentimentos, como se você não desse conta de fazer o que você precisa fazer. Eu não faço nada direito, eu não dou conta, eu não me sinto preparada para fazer tal coisa. E aí você vai ficando nessa situação, né? Vivendo em círculo, você vai ficando ali patinando, você procrastina. E, gente, no nosso mundo, no mundo adulto, se tiver frio, se tiver sol, se a gente estiver triste, se a gente estiver alegre, tudo aquilo que a gente tem que fazer, a gente simplesmente acorda, levanta e faz. Por quê? Porque esse é o modo adulto. O mundo adulto funciona desse jeito. No mundo infantil, não. No mundo infantil, a criança muitas vezes, né, se tá frio, se é muito cedo, como que a criança se sente? Ela se sente com preguiça, ela não se sente disposta, ela não tem responsabilidade, ela não tem senso de responsabilidade, então ela pode deixar de fazer as coisas, ela não precisa ter, ela não tem cobrança. Então, se você está no modo infantil, se você está vivendo uma dinâmica infantil, é exatamente tudo isso que vai começar a acontecer. A Sara está dizendo, não sou boa o suficiente. Exatamente. Esse sentimento de achar que não é boa o suficiente para fazer qualquer coisa na vida, é o sentimento da criança. É o sentimento que a sua criança, significa que a sua criança ela está aí controlando as suas emoções. Então, uma das situações que acontece quando você tem uma criança controlando a sua vida é que as suas emoções elas ficam todas bagunçadas, as suas emoções elas ficam desequilibradas. Então, a vida, o seu relacionamento ele fica comprometido, a sua vida profissional ela fica comprometida, você fica extremamente confusa, porque você nunca sabe se o quanto de capacidade realmente você tem. E não que você não seja capaz. Você sabe lá no fundo que você é uma pessoa que tem capacidade, que tem potencial, é competente, mas você não consegue externalizar isso. Você não consegue expor isso. Você não consegue colocar todas as habilidades que você tem em prática. Porque você tem aí uma criança tomando conta da sua vida. E aí, gente, eu vou falar dos 3 passos importantes para que você realmente entre aí no modo da vida adulta, para você entrar nessa dinâmica adulta. Então, quem perguntou aí, quem tá aí falando, como é que eu curo essa criança? Como é que eu faço para resolver isso? Então, é exatamente isso que eu vou falar para você agora. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é esse que você está fazendo aqui agora, autoconhecimento.
buscar informação, ter consciência de que isso existe, de que isso acontece. E esse tema da criança interior ferida, isso é extremamente importante. Extremamente importante. Porque isso tem a ver com autoestima, isso tem a ver com amor próprio, é um modelo de amor que você que você teve lá na infância, né? E você foi crescendo muitas vezes com um modelo que não foi tão saudável assim, então você não consegue se amar, você não consegue ter o senso de merecimento, você não consegue se perceber de uma maneira que realmente você se olhe e fale assim, nossa, eu sou realmente boa no que eu faço. Você não consegue se olhar como prioridade, você não consegue se olhar como alguém capaz. A Lê tá falando, né, sobre o desafio, nós fizemos um desafio de 21 dias, né, várias mulheres, várias meninas lá participando do nosso desafio, e ela tá dizendo que desde que começou o desafio, ela começou a superar vários obstáculos. Muito bem, Ale, parabéns. Então, é exatamente isso. O desafio foi uma maneira, inclusive, de buscar esse autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ele é um dos passos importantes para você começar aí a buscar a cura dessa criança, essa criança que está ferida. O segundo passo importante é o acolhimento da criança. Como é que a gente acolhe uma criança? Como é que faz isso, né? Gente, a criança interior ferida, ela nada mais é do que uma parte inconsciente da mente. É toda a tua memória, todo aquele inconsciente, né? Todo esse registro de toda a dor que você viveu lá na tua infância. Isso é a tua criança. Então é o teu inconsciente. Então como que você vai acolher isso? É quando você consegue ter uma conversa interna. É quando você conversa lá com o teu inconsciente, você está conversando com a tua criança. Como que é essa conversa? Quando você fala assim, quando você, por exemplo, você está se sentindo insegura, você está com medo, você está muito triste, nesse momento, uma das principais estratégias é a autopercepção, é você ter autopercepção. Isso foi, inclusive, uma das ferramentas que nós utilizamos lá no nosso desafio de 21 dias, né? Trabalhar a autopercepção. Porque se você não se percebe, se você não tem essa capacidade de autopercepção, você não vai conseguir fazer isso, não vai conseguir acolher a sua criança, porque você não vai conseguir entender, você não vai compreender quando que é a tua criança, que está ali no comando da tua vida, e quando é o teu modo adulto. Essa compreensão, ela faz toda a diferença para você conseguir fazer esse acolhimento. Então, quando que eu sei que é minha criança? Quando eu tô com medo, quando eu tô me sentindo sozinha, quando eu fico triste, às vezes é aquela situação de que muitas vezes não tem nenhum motivo realmente que justifique aquela tristeza. Quando eu sou uma pessoa extremamente capaz, mas eu não consigo expor as minhas habilidades, quando eu não me sinto suficientemente boa, quando eu não consigo expor as minhas opiniões, quando eu tenho medo de crítica, quando eu tenho medo de julgamento das pessoas, quando eu me travo, quando eu não consigo, quando eu acredito que alguém tem que me proteger, que eu dependo de alguém para eu ser feliz. Todos esses comportamentos e todos esses sentimentos estão relacionados lá à criança. Só que para ter essa compreensão, essa percepção e para você poder acolher essa criança, você precisa realmente saber a diferença de o que é a criança e o que é o seu modo adulto. Então essa lista aí de sentimentos e comportamentos, tudo isso faz parte da criança. Então quando você se percebe aí dentro dessa situação, o que é importante? Você ter uma conversa interna com você. E aí nesse momento você vai falar assim para sua criança: escuta, eu sei que você se sentiu muito sozinha. Eu sei que você se sentiu abandonada. Mas agora eu estou aqui. Porque agora eu sou a adulta que tomo conta de você. Então é uma conversinha que você tem
com você mesma. A Sara tá dizendo, meu Deus, é tudo isso. A Alê tá dizendo assim, ó, é assim, me sinto capaz, mas não consigo hoje em dia pôr em prática e fico dependendo de alguém para ser feliz. E aí a Sara tá dizendo, eu sou uma mini adulta. Essa live está sendo ótima. Obrigada, Lê. Sara, obrigada a todos aí pela participação. Então, olha só, você vai acolher a tua criança. Então, você vai dizer para a tua criança, escuta, você não precisa mais ficar com medo. Você não precisa mais sentir o que você está sentindo, porque agora você não está sozinha. Então, é uma coisa muito simples, gente, para acolher a criança. É muito simples, porém é complexo, porque isso é um treino que você vai fazendo. E para isso você precisa de autopercepção. Mas é simples, por quê? Porque a maneira de você cuidar da tua criança é quando o teu adulto se torna responsável pela tua criança. Então, a partir do momento que você é um adulto, você é quem cuida da sua criança. Então, na infância, nós temos os nossos pais como modelos, em que nós olhamos para os nossos pais como modelos, né? Para que a gente consiga ir para a vida. Então, nós ficamos lá olhando para os nossos pais e estamos ali aprendendo com eles o modelo de ser homem, mulher, mãe, pai, modelo de se relacionar com as pessoas, modelo de relacionamento. E a partir do momento que nós nos tornamos adultos, nós não temos mais esses pais para cuidar de nós mesmos. Então, quem é que se torna responsável por nós mesmos? Nós. Eu, então, enquanto adulta, eu assumo esse papel. Eu me torno mãe de mim mesma. E aí eu cuido da minha criança. Eu acolho a minha criança. Eu olho para a minha criança com amor, através desse diálogo interno, através dessa conversa que eu vou tendo aí com a minha criança, acolhendo essa criança, olhando para essa criança e falando para ela, agora eu cuido de você e você não precisa mais se sentir sozinha. Então, nesse momento, tudo aquilo que você não recebeu da sua criança, quando você está na sua idade adulta, você é capaz de se dar. Não é o outro que dá para você. Não é o seu namorado, não é o seu marido, não é ninguém, gente. Não é teu amigo, não é teu parceiro, teu vizinho. É você mesma que se dá aquilo que você não recebeu ou pelo menos interpretou dessa maneira. Porque muitas vezes não significa que você não foi amada. Significa que foi só a maneira como você interpretou algumas atitudes dos seus cuidadores, dos seus pais, da sua família, enfim. A Lídia está dizendo assim, é maravilhoso quando temos essa percepção e acolhimento. Essa jornada tem sido transformadora na minha vida. Bruna, ela está dizendo, funciona, é incrível. A Lê tá dizendo, já conversei já comigo e estive melhor. Vou voltar a conversar comigo mesma e pôr a criança de castigo. Olha só, a questão da criança é realmente de acolhimento, tá? É de acolhimento. Então, quanto mais você ignora essa criança, quanto mais você deixa de atendê-la, mais, na verdade, isso daí vai se manifestando na sua vida. Então, a maneira realmente de resolver, a maneira de realmente olhar para essa criança e curar é acolhendo. Quanto mais você ignora isso, mais disso você vai criando na sua vida. A Lê tá discordando aí, né? A Sara tá falando assim, não concordo por a criança de castigo. Exatamente. Acho que é uma maneira aí da Lê tá fazendo uma brincadeira aí, né? Com essa situação, porque é exatamente isso, gente, a criança, ela precisa de acolhimento, tá? Então, o acolhimento é o que vai realmente resolver essa situação de se sentir abandonada, se sentir rejeitada, se sentir sozinha. E o terceiro passo importante
para você realmente curar a sua criança e você entrar aí no modo da vida adulta, é você ressignificar a sua história. Olhar para a tua história com amor e com generosidade. Olhar para tudo aquilo que você viveu de uma maneira mais leve. Porque a história que nós temos é ela quem nos permite ser quem nós somos hoje. É exatamente a história que você teve, do jeito que ela foi, com seus pais, com a sua família, independentemente de como ela foi. Porque o que vai determinar que a sua vida ela seja uma vida que realmente possa valer a pena, não é o que você viveu, a dor que você viveu, e sim como a maneira como você lida com tudo isso. Não importa o que aconteceu na sua vida, importa a maneira como você lida com todos os desafios que a vida te propôs até hoje, desde lá da tua infância até a tua idade adulta. Então, ressignificar a história, poder olhar para o teu passado, perdoar quem você precisa perdoar, principalmente se perdoar, que muitas vezes é muito mais difícil se perdoar do que perdoar o outro. E aí, como se perdoar, na maioria das vezes é mais difícil, você entra numa dinâmica com você mesma de autopunição. Você fica se punindo. Você fica olhando para você como se você fosse a pior pessoa da face da terra. Você fica olhando para tudo aquilo que aconteceu com você como se fosse um grande desastre, uma grande tragédia. E por isso que é importante ressignificar. Ressignificar é dar um novo sentido. É olhar para a tua história e contar uma história diferente. É olhar para a tua história e poder contar essa história de maneira que você consiga perceber como que tudo isso te fez ser, de repente, uma pessoa mais resiliente. Uma pessoa, como que tudo isso te trouxe oportunidades. O fato, por exemplo, de você estar aqui nessa live, nesse momento, é exatamente uma maneira de você ressignificar isso. Porque talvez se você não tivesse a dor que você tem, você não estaria buscando o autoconhecimento. Você não buscaria ajuda, você não buscaria evoluir. Então todo mundo, gente, todos nós que estamos aqui, nesse planeta, nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para que a gente consiga ter, na nossa jornada de vida, um sentido. Precisa ter um sentido de nós estarmos aqui. E para isso é que existem os desafios. Porque se não houver desafios, a gente continua na zona de conforto. A gente continua a vida, né, numa estagnação. Não acontece nada. Então são os desafios que nos impulsionam às mudanças, que nos tiram da zona de conforto. É toda a história que nós carregamos. Então, é importante dar esse novo sentido. A Sara está dizendo que vamos voltar aqui, Sara. Se ressignificar igual você falou no desafio, como será se precisar de alguém para ter ali, como se fosse ajuda? Eu estou aqui e se não estiver ninguém? Aí, novamente, entra a história de você ser a adulta que você precisa dar conta de você. Porque se você, enquanto você estiver aí na expectativa de que tem que ter alguém que tem que me ajudar, alguém que tem que fazer alguma coisa por mim, né? Alguém que precisa me acolher. Não sei se eu tô seguindo aqui a linha de raciocínio que você colocou aí, Sara, mas se eu entendi, é exatamente isso que você vai precisar. Você tomar as rédeas da sua vida como adulta para você conseguir ressignificar. Enquanto você ficar na expectativa de que alguém que vai resolver a sua vida, né, de que alguma coisa precisa acontecer para que você realmente tome aí uma ação, né, você acaba ficando aí na mesma condição.
tá? Então, ressignificar a história é você olhar para a tua história de uma maneira diferente. A Lídia, ela tá dizendo o quanto essa transformação impacta na descendência, a quebra de repetir padrões familiares. Exatamente, Lídia, que é quando você consegue olhar para a tua história e dar um novo sentido, aí você transforma, então, né, a vida dos seus filhos, por exemplo. Aqueles que vão vir depois, eles não vão passar pela mesma situação que você. Por quê? Porque você foi capaz de dar um novo sentido para a sua história, para a sua vida. E aí o que você vai ensinar para a tua filha, para o teu filho, vai ser um modelo diferente. Então não vai mais replicando essa história de dor, tá? Então essa ressignificação, ela é extremamente importante para você poder olhar para a sua história de uma maneira diferente, não repetir esses padrões que são padrões disfuncionais, esses padrões que são padrões negativos, para você não ficar se auto-sabotando, para você não ficar olhando para o seu passado, para você não ficar olhando para a sua história com dor, com pesar, como se tudo fosse muito ruim. Então, você tem condição de dar um novo sentido e olhar para a sua história de uma maneira diferente, quando você acolhe a sua criança, quando você busca autoconhecimento, quando você é capaz de cuidar de você mesma, de ser mãe de você mesma, de olhar para você de uma outra maneira, de enxergar tudo aquilo que foi colocado, que foi inserido dentro de você através da sua história, né, de infância, através dos seus traumas, e você cresceu acreditando que você é uma pessoa que não é capaz, e você cresceu acreditando que você é uma pessoa que não é amada, e aí você se sente desvalidada. Você é capaz de se dar tudo isso a partir do momento que você é adulto e você toma as rédeas da sua vida. A partir do momento que você é adulto e você acolhe e você começa então a enxergar as qualidades. Isso é um treino, gente. É treinar sua mente para que você tenha uma percepção de você mesma de maneira positiva. É treinar sua mente para que você comece a olhar para as suas qualidades, para que você pare de olhar para aquilo que você não tem, comece a olhar para aquilo que você tem. Porque o ser humano, ele tem uma tendência de olhar sempre para aquilo que é negativo. O ser humano, ele tem uma tendência de estar sempre olhando para aquilo que ele não quer. Ao invés de olhar para aquilo que ele quer, para aquilo que ele precisa, ele está sempre olhando para aquilo que ele não precisa. E às vezes eu uso uma analogia, né, de falar o seguinte: quando você sai, por exemplo, você vai comprar um vestido, você não entra na loja pensando se você quer um vestido preto, você não vai entrar pensando assim, olha, eu não quero um vestido branco. Porque nem faz sentido você pensar isso, porque não é o branco que você quer o vestido preto. Mas na vida, a gente faz isso. Existe ali uma situação, algo que você não quer, e você sai para a vida pensando naquilo que você não quer. E não faz sentido, mas é assim que muitas vezes a gente vai fazendo. E isso muitas vezes acontece por falta de autoconhecimento, por falta de autopercepção. Então você vai olhando para a vida, enxergando tudo aquilo que você não quer, e você vai trazendo mais disso para você. Se você disser assim, olha, a nossa mente, ela funciona como se fosse o Google. Se você colocar lá no Google assim, ó, eu não quero um carro vermelho, sabe o que vai aparecer lá? Vai aparecer um carro vermelho. Por quê? Porque é a maior sentença dessa frase que ele entende. E no seu cérebro é a mesma coisa. Tudo aquilo que você fica dizendo, eu não quero, eu não quero isso, eu não quero aquilo, você traz mais disso para a tua vida e não o contrário. Por isso que é tão importante ressignificar a sua história. Para que você comece a olhar para aquilo que você realmente quer na sua vida e não o que você não quer. E aí sim você consegue sair desse passado de dor. E aí sim você consegue sair dessa história
de dor, cheia de trauma, cheia de decepção. E aí sim você consegue sair dessa fixação lá da infância para você realmente se apossar, para você se apropriar do adulto que você é. E dessa forma, realmente o seu adulto tomar conta, deixar que o seu adulto realmente controle a sua vida e não mais a sua criança. Porque enquanto você deixar, enquanto você permitir que a sua criança ela controle aí as suas emoções, você fica nessa vida aí patinando, você fica aí nessa vida que as coisas não vão para frente, as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Então, ressignifique a sua história. Olhe para tudo aquilo que você já viveu, para toda a dor, para todas as situações que vieram na sua vida como desafio, como oportunidade de crescimento e de superação. E não mais com pesar, e não mais de uma forma que isso realmente possa ter um impacto de fazer com que você se paralise diante dos seus projetos e diante das suas realizações. E fazer com que você se relacione com as pessoas se sentindo inferior, fazendo com que você traga para você relacionamentos cada vez mais inadequados, porque você não se sente merecedora de ter um relacionamento saudável. Ressignifique a sua história, trazendo para você a amorosidade, generosidade, se tratando de uma maneira saudável, olhando as suas qualidades. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo ele tenha feito sentido, ele te ajude. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Compartilhe todas essas informações. Quantas pessoas, não é, que estão aí com as suas emoções feridas? Quantas pessoas precisam de ajuda e não tem ali à sua disposição essas informações? Então, como eu disse, um dos passos para você realmente curar a sua criança é o autoconhecimento. Então, leve esse conhecimento a mais pessoas. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram da live, vocês que estiveram aqui presente, as pessoas que vão ver essa live depois. Muito obrigada e a gente se vê na próxima live. Beijo pra vocês, gente. Obrigada.